Oi, pessoal, tudo bem? Como estão as coisas? Estou fazendo a live hoje para falar sobre os temas da semana. Vamos falar um pouco das vacinas, da adoção do Bitcoin aí por El Salvador e talvez Paraguai, e especialmente sobre a reforma tributária anunciada aí pelo Paulo Guedes essa semana. Tudo jóia? Esperar o pessoal entrar. Bastante novidade da semana. Muito bom. Bom, vamos lá. Opa, bem-vindo, pessoal. Então, o que aconteceu na área internacional essa semana? Não só essa semana, mas nos últimos dias, né? El Salvador adotou o Bitcoin como uma espécie de moeda. Eu estou estudando bastante o assunto, mas pelo que eu vi ainda não é exatamente que o Bitcoin virou uma moeda oficial do país, mas sim que ele é um meio de transação que não pode ser recusado. É como se aqui no Brasil se dissesse assim, olha, a partir de hoje vale de ônibus, ninguém pode recusar. É uma moeda paralela. E exatamente parece que isso que aconteceu lá, e tem outros países querendo adotar a mesma coisa. Por que isso é importante? Bom, por vários motivos. Primeiro, se a moeda, o Bitcoin, for realmente considerado como uma moeda oficial, digamos assim, de El Salvador, ou equiparada ao câmbio oficial, ela vai poder ser transacionada nos outros países por meio de câmbio normal. Então você poderia ir no banco hoje e falar assim, olha, quero receber dinheiro de El Salvador. E você receberia esse dinheiro como Bitcoin, como se o Bitcoin fosse uma moeda. Então, assim, isso aí já é uma grande mudança. Outra mudança importante é o seguinte, se as empresas agora sediadas em El Salvador, ô Klaus está aí, tudo bom? Digamos que você tem El Salvador como uma fonte, um hub de investimentos e também um hub logístico, ou seja, as mercadorias chegam lá e de lá elas saem para o resto do mundo. Como a moeda lá é o Bitcoin, né? O Bitcoin serve como moeda lá, isso quer dizer que você vai poder indiretamente ter acesso a uma grande base de mercadorias e a uma grande base de investimentos por meio do Bitcoin. Você não vai ficar independente, de certa forma, do dólar e do real, né? Para fazer essas coisas. Então, é bastante interessante. Uma outra coisa que nós vimos essa semana aí foi a questão da vacina da Índia. Já até fiz um videozinho sobre o assunto. Mas o que eu achei interessante ressaltar de lá para cá? Apareceu aí, parece que já teve uma investigação do TCU sobre esse contrato e a avaliação foi positiva. E, ó, o Klaus comentando, interessante a adoção do Bitcoin após a dolarização do país. Realmente, muito interessante. Mara, tudo bem? Então, sobre a vacina, o TCU já fez um relatório sobre essa, já tinha feito em março, parece, um relatório sobre a compra da vacina aprovando. Então, o que eu achei interessante? No vídeo anterior eu já tinha falado que eu achava o contrato ok, né? Não tinha visto nenhuma irregularidade grande, pelo menos de cara. Então, o que eu achei bacana? É que a compra da vacina indiana é um microcosmo, aqui dentro do Brasil, pequenininho, da geopolítica global. Por quê? Porque qual é a situação do Brasil na geopolítica global hoje? Ainda dependente, em grande parte, né, dos Estados Unidos. A vacina dos Estados Unidos impôs as condições que quis aqui no Brasil, contratualmente falando. Então, isso aí está igual. Da China, a gente tem uma parceria comercial muito forte, mas você vê que tem uma influência política da China aqui também, forte. Como que essa influência política se dá? Por meio de muitas plataformas digitais, muitas publicações, né? Os representantes da China no Brasil são bastante falantes, até mais do que a média internacional. Eles apoiam pessoas, desaprovam, etc. E em relação à vacina chinesa, a mesma coisa. Você vê que teve aí alguns entes públicos que patrocinaram, falaram, não, parceria Brasil-China na vacina, etc. e tal. E em relação à vacina indiana, o que a gente tem em relação Brasil-Índia hoje? Uma relação comercial está se desenvolvendo, muito bacana, mas sem uma pressão política forte. Exatamente. Com a vacina indiana, a gente fez um negócio com a vacina, aliás, importou duas vacinas da Índia, né? Uma de Oxford e uma indiana mesmo. Só que a Índia e a China têm uma briga, inclusive tiveram uma escaramuça no passado, quase gerou uma guerra. E você vê exatamente essa mesma briga do cenário internacional repetida aqui, como se fosse o que eles chamam de guerra por procuração, né? Ou seja, dentro do Brasil, a China e a Índia estão combatendo exatamente como elas combatem no exterior, e a gente está aqui no meio disso tudo. Então, assim, além da questão técnica do contrato, se podia ou não, se o pagamento foi bem feito ou não, embora eu acho que foi tudo certo, eu achei muito interessante como ele reproduz aqui a questão geopolítica do mundo aqui no Brasil nessa questão das vacinas. Bom, essas duas questões pontuais eu queria dizer rapidamente, agora eu vou entrar no grosso da live, que é sobre a reforma tributária, o texto da reforma tributária, apresentado pelo Paulo Guedes aí. Ó, bendita safra, excelente café. Obrigado. Apresentado aí essa semana. Como é que foi essa reforma tributária que o Paulo Guedes apresentou? É o seguinte, antes de falar o que realmente vai mudar, né, está proposto mudar, eu queria explicar de onde que ela veio.
O Paulo Guedes, lá desde a campanha, né, do presidencial, mas ele já participava, ele falava assim, olha, o Brasil tem regras muito complicadas, eu quero padronizar tudo. E eu quero padronizar num padrão internacional, como é feito no exterior. E realmente é isso que ele tem feito. Inclusive, às vezes com resultados meio esquisitos, né? Por exemplo, na questão do PIS/COFINS, ele queria uma padronização total das tributações. Ele não fez as ressalvas necessárias nem para periódicos, jornais, revistas, né? Ou seja, ele foi muito criticado porque ele estaria aumentando a tributação sobre livros, no fim das contas. E de fato foi o que ele fez. Ele apresentou uma tributação única, igual um trator, não importou com nada. Nessa questão da reforma atual, ele fez uma coisa parecida. Ou seja, ele apresentou uma regra única de tributação, quase única na verdade, com uma exceção, mas uma regra muito padronizada de tributação de dividendos, sem levar em conta vários outros aspectos do Brasil. Então isso é um traço pessoal dele, eu já vou explicar, mas isso teve um impacto importante. E uma outra coisa que ele fez também foi o seguinte, ele importou de uma maneira muito dura as normas ou as sugestões normativas dos órgãos internacionais, especialmente a OCDE, Banco Mundial e FMI. De modo que se você não tem uma compreensão do que é essa legislação internacional, ou o que são as normas tributárias padrão no mundo hoje, você vai ter dificuldade de entender essa reforma. Porque ela basicamente é a importação de modelos normativos do exterior aqui para o Brasil. O direito tributário internacional podia parecer uma coisa muito distante, né, muito maluca, mas agora, para mim, ela está uma coisa super interna, porque a proposta foi feita seguindo exatamente as diretrizes, especialmente da OCDE. Bom, e o que muda? Eu vou falar, claro, que mais da área internacional, né? Não dá para passar pela reforma inteira. É uma reforma bem grande. Mas a principal mudança é a questão da tributação dos dividendos. Ou seja, o que é a tributação dos dividendos? Até hoje no Brasil, a empresa tinha uma tributação interna, faturava, pagava lá imposto de renda, PIS/COFINS, contribuição social, um monte de imposto, ISS e tal. E na hora que o sócio da empresa ia sacar o lucro líquido, né? Ou seja, o dinheiro do sócio, que não é salário, nada disso, é o lucro mesmo que ele ganha, não tinha tributação, ou seja, os dividendos, né, o nome técnico de dividendos, não eram tributados. Por quê? Porque a tributação era toda dentro da empresa. Essa tributação varia muito. Então, por exemplo, algumas empresas do Simples, pequenininhas, tinham uma tributação total de 6% do faturamento, 8% do faturamento. Relativamente baixa. As empresas grandes do Brasil, essas empresas enormes, elas têm uma tributação de 34% sobre o lucro e mais uma pontinha do PIS/COFINS que incide direto sobre o faturamento, ou seja, uma tributação bem alta, bem robusta, né? Se você pegar tudo aí, talvez 39%, é bastante. Aí o que o Paulo Guedes fez? Ele falou assim, olha, é o seguinte, a lógica é, nós vamos reduzir a tributação dentro da empresa e aumentar a tributação da pessoa física. Em teoria, se ele reduzisse exatamente na mesma proporção a tributação dentro da empresa em que ele aumentasse a da pessoa física, daria tudo certo, ficaria no 0 a 0. Só que, desde o início, eu e todas as outras pessoas falaram, olha, não tem jeito. Ninguém vai, a tributação é tão complexa que ele não vai conseguir reduzir exatamente das duas formas. E não deu outra. A reforma que ele apresenta, na verdade, aumenta a carga tributária nesse sentido, porque a carga total que o empresário vai pagar vai ficar maior. E quando eu falo empresário, não são só as empresas gigantes, né? Escritório de advocacia, como eu, dentistas, todo tipo de pequena indústria, comerciantes, todo mundo. O Klaus comentou, então afeta todos os brasileiros que começaram a investir na bolsa recentemente, certo? Afeta, Klaus, eu vou explicar daqui a pouco, mas na verdade ele também, como é do estilo dele, né, tratorzão, ele padronizou todas as tributações em bolsa, ou seja, tirou várias isenções, que tinham alíquota 0, alíquota 10%, etc. Padronizou tudo em 15%. Então, nesse sentido, penaliza quem investe em bolsa, especialmente quem começou agora, né, e não tinha muita noção das coisas. Agora, voltando aqui, de modo geral, para a parte da tributação dos dividendos. Qual que foi a única ressalva que ele fez? Ele falou assim, microempresas e empresas de pequeno porte, que tem um faturamento ali até 4 milhões e 800 por ano, vão poder tirar 20 mil reais de dividendos isentos por mês. Ele fez essa concessão, digamos assim, justamente para quê? Para não gerar uma reação muito negativa da classe empresarial pequena, dos lojistas, dos feirantes, dos comerciantes, dos açougueiros, etc. e tal. Ele também inclui arquitetos, advogados, médicos, né, que faturam por uma pessoa jurídica. Isso é uma coisa que ele já tinha adiantado, até durante a campanha, ele tinha falado assim, não, no Brasil a classe média alta não paga imposto, eu quero que ela pague mais imposto. Ele falou assim mesmo. E como é que isso se traduziu legalmente? Ele se traduziu da seguinte forma, se você é médico, tem um consultório e lucra 30 mil por mês, eu quero tributar esses 30 mil. O Brasil, constitucionalmente, tem que dar um tratamento favorecido para as micro e pequenas empresas.
Então o Paulo Guedes não podia simplesmente dar o mesmo tratamento que ele dava a Vale do Rio Doce para o escritório do dentista ou para o açougueiro. Então ele fez o mínimo possível. Ele falou, olha, eu vou dar 20 mil de isenção, que assim, em termos proporcionais do Brasil, da menor empresa para maior, é uma isenção muito pequena, mas foi meio um cala-boca, assim, olha, para não dizerem que eu não levei em conta a Constituição, tá aqui 20 mil. Pessoalmente, achei ruim. Achei que aumenta demais a carga tributária, especialmente da classe média e média baixa, talvez até um pouco pegando aí a classe média alta também. E nessa parte, e em outro lado, na questão das empresas, gera uma série de outras consequências, que eu vou explicar em seguida. O que acontece para as empresas? As empresas é o seguinte, você tem uma operação industrial, por exemplo. Você sabe que você paga hoje 34% de imposto de renda. A proposta do Paulo Guedes é o seguinte, esses 34 vão baixar para 29%. Ele vai baixar 5% o imposto de renda. Só que você vai pagar 5% a menos de imposto. Só que você vai pagar mais 20% da pessoa física. Ou seja, baixou de 34 para 29, só que aumentou 20, vai para 49, não é isso? Então, na prática, é como se a carga tributária estivesse aumentando de 34 para 49. E qual que é a consequência disso? Gente, bastante gente entrando aí, Davi, pessoal, Paulo, obrigado. Qual que é a consequência disso? A consequência é a seguinte, se o seu negócio não suportar essa carga tributária, você vai fechar o negócio. Vai pegar o capital líquido da empresa e ir embora. Se o seu negócio suportar essa carga tributária, o que você vai fazer? O pessoal fala, vai sacar o dinheiro, né? Mas não vai. Provavelmente o que você vai fazer é você vai ficar reinvestindo na empresa para o capital com o qual você trabalha aumentar, né? Você ter como ter mais mercado, etc e tal. E para você matar os concorrentes pequenos, que não aguentam viver tanto tempo sem sacar dividendos. Entenderam? Então, na verdade, essa proposta ela tende a levar à concentração de renda e ao aumento do tamanho das empresas, que é outra coisa que o Paulo Guedes tinha falado durante a campanha. Ele falou, olha, eu queria que o Brasil tivesse empresas mais fortes, capazes de competir no mundo. Só que, vou fazer um parênteses aqui sobre isso, olha que interessante. O Paulo Guedes é considerado, assim, digamos, mais de direita, né? Mais conservador. Mas, historicamente, de quem que era essa luta da tributação dos dividendos? Era mais a esquerda, que falava que os banqueiros ganhavam muito, etc e tal. Só que, em teoria, a esquerda é contra a concentração de renda, né? E a direita, nem tanto. Bom, na prática, é até engraçado. O Paulo Guedes apresentou a proposta exatamente como a esquerda queria. A esquerda não está comemorando. Por quê? Porque o efeito óbvio da proposta é a concentração de renda e o aumento do tamanho das empresas. Que é, assim, é necessário que isso vai acontecer. Não tem outra coisa que isso vai gerar senão isso. Então, você vê que, na verdade, tinha muita retórica vazia dos dois lados, né? Nem a esquerda realmente queria a tributação dos dividendos e nem a direita realmente queria um mercado mais competitivo nesse sentido. O que nós vamos ter são empresas com mais dinheiro dentro delas, ou seja, que não distribuem dividendos e vão ficando cada vez mais inchadas, cada vez maiores. É claro que sob um aspecto do capitalismo puro, isso é bom. Ô Jefferson, bem-vindo. Sob um aspecto do capitalismo puro, isso é bom, porque as empresas ficam mais fortes, né? Mas sob um aspecto, digamos assim, de de competição interna, é ruim, porque o mercado tem que se concentrar em menos empresas e essas sim maiores. Especialmente na parte internacional. Qual que é a diferença? O que essa proposta vai trazer de diferente? Bom, inicialmente, a primeira coisa, o cálculo do investidor estrangeiro. Eu atendo vários investidores estrangeiros, né? Primeira coisa que eles chegam aqui no Brasil é perguntar qual é a carga tributária. Eu falo, no lucro presumido é tanto, baseado no faturamento. No lucro real é 34% do lucro, mais uma pontinha de PIS/COFINS. Eles perguntam, e na hora de sacar dividendos? Eu falo, é zero. Aí eles fazem a conta lá, eles falam, eu estou investindo no Brasil, vou pagar tanto de imposto, vou sacar dividendos, a tributação no Brasil é zero. Na grande maioria dos países do mundo, quando você recebe dividendos do Brasil, né, você vai pagar imposto lá. Então a empresa americana que investe aqui, na hora que saca dividendos aqui paga zero. Nos Estados Unidos você vai pagar lá uma taxa, pode chegar a 30%, até mais. Mesma coisa na Inglaterra, mesma coisa na Europa, nos outros países da Europa e assim por diante. Agora, vai mudar tudo. O investidor estrangeiro vai falar assim, qual que é a tributação no Brasil? Aí eu vou bem na lenga-lenga, vou falar, olha, lucro presumido é tanto, lucro real vai baixar, era 34%, vai para 29%, né? Mas aí na hora de você sacar, você vai ter mais 20%. E ele vai ter que fazer toda uma engenharia lá para saber se vai valer a pena continuar no Brasil com essa tributação. Em muitos casos, até vale, por quê? Porque em muitos países, esses 20% que o Brasil está cobrando, eles podem ser deduzidos do imposto devido lá naquele país. Então, por exemplo, a Itália está aqui no Brasil, aí o italiano está investindo aqui. O Brasil e a Itália têm um acordo de não bitributação.
E aí o Brasil vai tributar o que foi pago aqui no Brasil, o italiano vai poder deduzir do que era devido lá. Então, na verdade, para a Itália não faz muita diferença. Ressaltando até uma coisa, em alguns países, por exemplo, Itália, China e Índia, devido aos tratados que eles têm com o Brasil, a tributação máxima... Letícia, opa, gente, bastante gente entrando, que bom. A tributação máxima que o Brasil pode cobrar de dividendos é 15%. E na Suíça, com um acordo assinado recentemente, a tributação máxima que o Brasil pode cobrar de dividendos é 10%. Ou seja, para esses países, a situação ficou até melhor, porque eles vão competir, eles vão estar em melhor situação de competir do que alguns outros países do mundo. Eles vão ter menos dedução no imposto de renda aqui do Brasil sobre dividendos. Mas isso é um detalhe da aplicação dos tratados, tá? Agora eu vou falando de modo geral. Vai ter projeto que o estrangeiro vai falar, não, esse projeto aqui agora foi inviável no Brasil, porque a tributação aumentou demais. Ou seja, vai deixar de vir dinheiro ao Brasil sobre a forma de investimento direto. Especialmente em qual caso? Especialmente quando o investimento é canalizado por meio de offshores em países de baixa tributação. Os paraísos fiscais, né? É muito comum, as Ilhas Virgens Britânicas, por exemplo, sempre aparecem no topo do índice de investidores brasileiros. Por quê? Porque todo mundo é investidor do mundo, ao invés de investir direto no Brasil, monta uma estrutura nas Ilhas Virgens e investe lá. Não só Ilhas Virgens, vários outros países sempre fazem isso, né? Singapura, Hong Kong e tal. Bom, por essa proposta, os lucros, os dividendos distribuídos para países com baixa tributação, que é o caso das Ilhas Virgens, qualquer paraíso fiscal, eles vão ser tributados não em 20%, mas em 30%. Ou seja, o investidor estrangeiro que montou uma estrutura, uma empresa veículo, num paraíso fiscal, para investir no Brasil, e que sacava dividendos pagando 0, agora vai sacar dividendos pagando 30%. Inviabiliza a maioria dos negócios, né? Ou seja, os investidores estrangeiros só vão conseguir investir aqui ou diretamente dos países deles, ou então usando algum país que tenha tratado com o Brasil. Foi o caso da Suíça, que eu comentei, né? Que já deu uma tributação de 10%, que pode ser, dependendo do caso, compensada lá. Mas o problema é que toda a estrutura do mercado já está feita com esses investimentos por meio de paraíso fiscal. Então, o que isso deve gerar, em tese? Uma série de desinvestimentos, ou seja, vão liquidar os investimentos no Brasil e sacar, ou pelo menos uma reestruturação, em que eles vão pegar essas empresas de paraíso fiscal e passar a participação para empresas na Áustria, na Suíça, em outros países. Isso vai ser uma coisa que vai ter que ser desenvolvida agora. E, para quem está me vendo aí, né, muitos advogados e estudantes, isso é uma área que vai ter extrema demanda de agora em diante. Como organizar um investimento estrangeiro no Brasil de uma forma que pague menos imposto total. Isso aí assim, porque todo mundo que já tem investimento vai precisar refazer e quem for fazer daqui para frente vai precisar planejar. Então essa área vai ser de altíssimo crescimento. Vocês podem estudar esse assunto. Bom, ou seja, o que nós falamos até agora? A tributação de dividendos dentro do Brasil vai existir? Aliás, se o projeto passar, né? Eu acho que esse projeto vai ter muitas reformas antes de passar, porque ele é duro demais. É muito duro. Não sei se os congressistas vão aceitar um projeto dessa forma, não. Mas se ele passar, vai ter a tributação de dividendos, um nível bastante alto. Os investidores estrangeiros vão ter que reestruturar toda a operação. Para alguns países não vai fazer tanta diferença, ou seja, especialmente se o investidor já está num país em que a tributação do Brasil pode ser compensada lá. O cara canadense está aqui, vai investir aqui, não faz muita diferença. Mas os investimentos, especialmente investimentos especulativos e muitos investimentos em startup, esse é o ponto que eu achei tenso. Muitos investimentos em startups necessariamente são canalizados por paraíso fiscal, porque a origem do capital é muito pulverizada. Eles concentram no paraíso fiscal e podem investir, usam de trampolim. Esse aí vai ser muito penalizado. Isso pode atrapalhar um pouco o desenvolvimento do mercado tecnológico no Brasil. Então isso aí é uma coisa grave. Bom, além disso, o que mais a proposta fala? Mais duas outras coisas. Ela fala de investimentos estrangeiros em bolsa, que o Klaus mencionou, vou falar daqui a pouco, e do investimento estrangeiro, e do contrário, quando o brasileiro investe no exterior. As duas também têm repercussões importantes. Primeiro, em bolsa. Em bolsa ficou assim. Quando eu falo bolsa, gente, a maioria dos produtos financeiros, incluindo fundos, tá, etc., com algumas pouquinhas exceções, que se você não sabe quais são, é porque realmente você não precisa saber. Exceções assim, swaps, alguns títulos agropecuários, são bem exceção mesmo. Para a maioria das coisas que você vai imaginar aí, fundos, cédulas, ações, etc., fundo de ações, não se preocupe que a regra é essa. Então, para quem mora no Brasil, a tributação em fundos foi mais ou menos tabelada em 15%. Inclusive, alguns fundos que tinham isenções, que eram 10%, tabelou tudo em 15%. Isso é uma coisa que deve cair. Dificilmente o Congresso vai deixar... Porque essas isenções de fundos foram sendo trabalhadas há 20 anos, dependendo do setor da economia que precisava de mais investimento, né? Ou seja, o setor que precisa de mais investimento tem uma tributação menor, o setor que não precisa de investimento tem uma tributação maior e tal. Aí o Paulo Guedes veio e tabelou tudo.
Eu acho que não vai dar certo. Mas em teoria é isso. Tabela em 15%. Agora, para o investidor estrangeiro não é exatamente assim. Porque para o investidor estrangeiro já tinha uma alíquota especial, que em alguns casos era de 10%, e existia, e existe até hoje, né, uma isenção, ou seja, o projeto não mexe nisso. Há vários tipos de fundo, especialmente fundos de investimento em participação, e fundos que investem só em títulos do governo federal, tinham tributação zero. Esses, desde que o investidor não fosse de paraíso fiscal, tivesse um país, digamos assim, normal. Essa isenção não acabou. Inclusive o Paulo Guedes menciona lá na exposição de motivos do projeto, né? Diz que essa isenção não acabou. Então, ou seja, o que aconteceu? Uma coisa engraçada. O investidor estrangeiro que investe direto numa atividade produtiva no Brasil vai pagar 20% de imposto sobre dividendos. Agora, o investidor estrangeiro que investe num fundo de investimento em participações, e esse fundo de investimento em participações investe aqui no Brasil, esse investidor estrangeiro vai pagar zero, ou seja, não vai ter retenção sobre os dividendos. O que isso deixa indicar? Claro que isso não está escrito no projeto, mas o que fica parecendo? Fica parecendo para mim que a política do governo, né, do Paulo Guedes, é realmente concentrar a atividade econômica, ou seja, fazer empresas mais fortes e fomentar o mercado de capitais, especialmente por meio desses fundos, para que o investimento estrangeiro fique concentrado nos fundos que depois, Vinícius, tudo bom? Para que depois os fundos reinvistam na economia. Isso é bom? Bom, por um lado é bom, porque se você tem grande concentração em fundos, você aumenta a probabilidade de gerar grandes empresas, né? Por um lado é ruim, por quê? Porque para montar um fundo, você gasta 500 mil, 1 milhão de reais. Você gasta dinheiro mesmo de custos, despesas, consultores, assessores e tal. Então não é qualquer um que vai procurar investimento estrangeiro, não é qualquer startup que vai poder montar o seu próprio fundo para captar investimento. Né? Ou seja, você diminui a dispersão do mercado, você concentra bem o mercado mesmo. E nesse sentido é ruim, porque você diminui aí o pool de oportunidades, especialmente para empresas startup que precisam desse tipo de captação. Bom, vocês estão vendo, né? A proposta, acho que o Paulo Guedes tem muito esse perfil, de adotar uma linha e ir com ela no matter what, não importa o que aconteça. Ou seja, o negócio dele é, vamos dar benefícios fiscais específicos para a concentração de capital em empresas e para a concentração de capitais no mercado financeiro. E para as outras empresas, a gente vai meio que padronizar o Brasil com a média global. Isso é bom? Isso é o seguinte, se você olhar num prazo bem longo, 30 anos, é bom padronizar as empresas brasileiras com a média global, porque isso quer dizer que o cálculo de investimento no Brasil vai seguir a média global, ou seja, vai ficar mais fácil para o Brasil comparar se o investimento aqui é tão bom quanto o investimento na Nigéria, ou na Suíça, ou na Rússia. Por quê? Porque vai seguir a tributação mais ou menos do modelinho global. Inclusive, o Paulo Guedes está tentando isso não só por meio da tributação de dividendos, mas também porque ele está tentando forçar as empresas a irem para o lucro real. Você vê claramente no projeto que a quantidade de obrigações acessórias que ele impõe é no sentido de pegar todas as empresas que hoje estão no simples, no presumido, e empurrando elas para o lucro real, que é a tributação mais adotada no mundo, né? Como é que é o lucro real? Você pega a receita da empresa, diminui a despesa, dá um lucro global. Desse lucro você tira o imposto de renda, e o que sobra é o lucro líquido, você distribui para o sócio. No caso, na hora que distribui, paga o imposto de 20%. No mundo inteiro é mais ou menos assim. O Brasil é que é muito especial e tem o Simples, que é um tipo de apuração, e o lucro presumido, que é outro tipo de apuração, que são mais fáceis de fazer, em média, e normalmente também tendem a gerar uma tributação menor do que o lucro real. Você vê bem que o projeto é mais no sentido assim, de acabar com isso e deixar tudo um lucro real, tudo com a tributação de dividendos de 20%. Equalizar com o resto do mundo. Bom, isso é bom? Como eu falei, no longo prazo, para comparar com o resto do mundo, é interessante. Mas nesse momento, se você pensa as empresas que existem hoje, o quanto que elas vão sofrer com isso, é terrível. Que é um impacto de obrigações muito pesado, uma exação, né, uma tributação muito alta, da noite para o dia. O projeto nem prevê aí, tinha que prever, eu acho, pelo menos uns 5 anos de adaptação. Não prevê nada disso. É um corte muito rígido, né? Então, a meu ver, muito difícil de passar da forma que está. Se passar, vai ser um impacto muito ruim, até para mim, para os outros advogados, né? Que vão ter um escritório que tinha uma tributação fixa com base no faturamento, vão migrar da noite para o dia para uma tributação com base no lucro. Betânia, bom te ver aí. Eu anotei mais algumas coisas aqui interessantes da lei sobre essa parte internacional. Vamos falar do investimento do brasileiro no exterior. Isso aí, presta atenção, porque isso vai ser uma grande oportunidade de trabalho para quem quiser trabalhar na área internacional. Como é que é o sistema hoje? O brasileiro está aqui, ele tem um dinheiro, não confia muito no Brasil, ele fala, vou pegar metade do meu patrimônio
e vou dolarizar. O que é dolarizar? Vou abrir uma empresa no exterior, especialmente no paraíso fiscal, coloco o dinheiro lá como capital, e o rendimento desse dinheiro, ele não é tributado no Brasil. Ele só vai ser tributado no Brasil quando eu trouxer de volta. Ou seja, eu ponho R$ 1 milhão lá numa empresa nas Ilhas Caimã, por exemplo, né, que é mais conhecida. Poderia ser em Neves, Panamá, até Uruguai. Eu deixo esse dinheiro lá. Ele vai rendendo ao longo do tempo. Rende 10% ao ano, por exemplo. Aí daqui 10 anos, esse 1 milhão virou já, quanto, sei lá, 3 milhões, eu trago para o Brasil. Quando eu trago para o Brasil, eu sou tributado aqui. Funciona nesse sentido muito semelhante à tributação de Ana, muito semelhante à tributação de imóveis, né? Você só ganha na hora que você revende, você liquida, você tem o seu apartamento. Ele vai, ao longo do tempo, vai valorizando a valor de mercado. Mas você só paga o imposto quando você vende, né? Ou seja, mais ou menos a mesma lógica. A Receita Federal era louca para acabar com isso. Já faz muitos anos, pelo menos uns 10 anos, que ela vem cutucando todos os governos para acabar com essa brecha, digamos assim, com esse tipo de tributação postergada ou diferida. Vem mesmo, você vai nos eventos da Receita, lê a revista que eles publicam lá internamente, eles falam isso é um absurdo, etc e tal. Várias vezes já foi proposto e o Congresso rejeitou. Bom, agora voltou com toda a força, tá lá no projeto. O que o Paulo Guedes quer fazer? Ele quer falar assim, olha, anualmente, quem está no Brasil e tem uma offshore no exterior, vai ter que tributar esse dinheiro que foi ganho lá, mesmo que o dinheiro não venha para o Brasil. Tem que pagar todo ano. A inclusão desse inciso, inclusive, me leva a crer que um grupo dentro da Receita Federal foi muito influente no Ministério da Economia na hora de fazer esse projeto. Porque várias coisas do projeto, você vê que eles foram muito bem estudados, inclusive importados, né, das normas da OCDE. Não foram coisas assim, que não seguiram o nosso ritmo normal, o desenvolvimento normal da nossa lei, né? Foram coisas muito prontinhas e impostas de uma vez só. E essa questão da tributação das offshore, então que já é assim, menino dos olhos da Receita há muito tempo, me leva a crer que um núcleozinho dentro da Receita se aproximou do Paulo Guedes e falou, olha, Paulo Guedes, a gente quer essa reforma aqui. E o Paulo Guedes falou, se eu fizer isso aqui, vocês me dão a tributação de dividendos? Porque a Receita não queria. Se você vê as entrevistas dos secretários da Receita, eles falam, olha, não, se nós tributar dividendos dá muito trabalho, tem que ficar olhando se o cara não distribuiu dividendos irregularmente, no fim das contas não conta para nada, a gente não quer isso não, a gente quer tributar o faturamento, é muito mais fácil, a nota fiscal eletrônica. O Paulo Guedes falou, não, eu quero padronizar no padrão mundial. E aí surgiu esse monstrinho. A gente tem a tributação de dividendos padrão mundial, a carga tributária subiu pra caramba e você nem incluiu um monte de... Como é que eles chamam, gente? Detentor, não. Um monte de jabutis na lei, né? Que são esses sonhos da Receita de tributar renda no exterior. O que aconteceu foi isso, né? Simplificando bastante foi isso. Bom, mas aí como é que fica os investimentos no exterior? Então, a família rica aqui no Brasil não é tão rica, né? Uma pessoa aqui no Brasil tá querendo se aposentar e tal, bota um pouco de dinheiro no exterior, lá nas Ilhas Caimã, Ilhas Britânicas, onde for. Pelo projeto, todo ano ele vai ter que levantar um balancete dessa empresa no exterior, apresentar no Brasil, falar, aqui, ó, eu tive um ganho de tanto, e recolher o imposto. Ou seja, ele não vai poder mais postergar esse imposto 5, 10, 20 anos, como era feito antigamente. Se isso passar, qual é a consequência? Olha só, que coisa interessante. Você vai ter uma tributação dos rendimentos no exterior muito semelhante à tributação aqui no Brasil. Eu tenho a impressão que o intuito do Paulo Guedes com isso foi reduzir a evasão de capital, ou seja, manter os capitais aqui no Brasil. O pessoal fala, pô, se eu investir fora, é a mesma coisa de investir aqui dentro, vou investir aqui dentro mesmo. Só que isso também pode ter um efeito inverso. Vocês podem falar, nossa, a tributação do Brasil está muito alta para a qualidade do país que a gente tem, digamos assim, né? Eu prefiro levar todo o capital para o exterior e até me levar para o exterior, me expatriar, né? Ou seja, sair do Brasil, fugir do Brasil para fins tributários, virar um não residente, investir no exterior e começar a usar a benesse que o investimento estrangeiro tem, lembra que eu falei lá do 0%, para investir no Brasil. Ou seja, isso que eles estão fazendo é uma aposta muito grave. Eles estão apostando que o brasileiro vai acalmar, aquietar aqui no Brasil e não vai fazer uma internacionalização do seu capital. Bom, isso, eu diria assim, que alguns anos atrás isso era coisa de meia dúzia de bilionários. Mas hoje, a economia está mais forte, tem muita gente que vai ao exterior com frequência, isso pode gerar realmente uma reversão da onda de investimentos, né? Ou seja, você leva os investimentos todos para o exterior e só chega no Brasil investimentos canalizados por fundos de investimento em participação, que é aqueles que eu falei mais cedo. Pode acontecer também. Ou pode acontecer o seguinte, qual que é o outro caminho.
Pode acontecer que as pessoas que querem investir no exterior, ao invés de abrir só uma offshore, vão abrir uma estrutura muito mais complicada. Vão abrir uma offshore, um trust, uma fundação, depois outra offshore. Fazer uma estrutura assim de uma forma que contabilmente ela não tem resultado nenhum, mas que ela gere resultado real, mas que contabilmente ela não gera resultado. É a coisa mais fácil do mundo, é muito comum, porque já tem muitas estruturas prontas nesse sentido, porque outros países também têm esse tipo de tributação. E as pessoas que moram nesse país já criaram circuitos, digamos assim, para evitar essa tributação. Que são mais ou menos como eu falei, tem um trust, depois uma fundação, etc e tal. Então, assim, para mim, que trabalho com planejamento tributário, vai ser ótimo, porque a pessoa vai se aproximar de mim e eu falo, olha, legalmente você pode fazer dessa forma aqui, tal, e não vai ser devido esse imposto. Eu vou pagar mais caro pelo meu serviço, a pessoa vai sair satisfeita. Agora, não sei se para o país isso vai ter um resultado tão bom, né? Para mim vai. Agora, não sei se a arrecadação vai aumentar ou não com isso. Realmente eu fico me perguntando por que ele tomou essa aposta assim tão drástica, né? Eu acho que tem um pouco aí de um viés político, de, como eu disse lá atrás, que ele fala assim, porque a classe média alta não paga imposto, etc. De falar assim, vamos punir esse pessoal que não paga imposto. Talvez tenha um pouco disso, mas eu achei a aposta muito pesada, né? Porque ela pode bagunçar todo o fluxo de investimento estrangeiro no Brasil, do qual o Brasil depende muito, né? Investimento estrangeiro de todo lugar, da China, da Índia, dos Estados Unidos, principalmente também do Canadá, na área mineral, de vários outros países. Bom, fiquei meio assim. Bom, um detalhe interessante também é o seguinte, uma coisa que se fazia muito no Brasil é assim, a pessoa tem um imóvel, ao invés de vender o imóvel e recolher o ganho de capital, ela passava o imóvel para uma empresa no exterior e vendia a empresa no exterior para outra pessoa. Porque aqui no Brasil, como não haveria venda direta, não teria imposto, basicamente. A pessoa compraria tudo no exterior. Nesse projeto, há uma coibição contra isso. Eles tentam restringir esse tipo de coisa. Bom, tem um aspecto político aí, que seria assim, nós vamos pegar as pessoas que querem enganar o fisco. Mas tem um aspecto também estrutural muito forte, que é o seguinte, essa venda indireta também era feita muito com empresas, principalmente startups, né? Então você tinha uma empresa no Brasil aqui de tecnologia, a dona dela era uma empresinha no Panamá. Só que por trás dessa empresa no Panamá você tinha fundos, investidores, fundos de pensão. E na hora de vender essa empresa no Brasil, eles vão abrir capital no país ou então vão transferir para outros investidores em outro país. Essa transferência lá fora pode gerar uma tributação no Brasil por esse projeto novo. Eu acho que isso vai ser muito ruim para o mercado de startups e de capitais. Vamos ter que ver como é que isso aí acontece. Mesmo porque isso gera uma série de obrigações para os procuradores no Brasil muito injustas. Porque o que esse projeto diz? Se a pessoa que está comprando lá fora não pagar, o procurador da empresa no Brasil, ou representante, ou procurador do investimento estrangeiro, vai ficar responsabilizado. Esses procuradores são advogados, são contadores, são diretores, são uma série de pessoas, né, que podem fazer isso. Então, também bem complexa essa questão. Bom, pessoal, a reforma é grande. Eu acho que esses pontos que eu falei aqui são os mais interessantes para a gente começar a desenvolver uma discussão em cima dele. Eu devo discutir sobre esse projeto ao longo da semana aí. Estou vendo que tem bastante gente assistindo. Se tiver alguma pergunta, a hora é agora. Especialmente sobre essa questão de investimentos aí na pessoa física, que a gente estiver preocupado com essas coisas. Vamos lá. Se não vier nenhuma pergunta, a gente já vai encerrando. Eu agradeço a atenção de todo mundo, viu? É um projeto longo, eu fiquei lendo hoje o dia inteiro e custei a pegar as maldades, tem outras maldades escondidas nele, mas eu acho que é o momento certo de estudá-lo e já preparar os produtos aí para as pessoas. Opa, obrigado, Poli, obrigado, Betânia. Então é isso aí. Bom domingo a todos, pessoal. Tchau, tchau.